Pessoal, a gente muda um pouco de assunto porque há cerca de 2 dias uma mulher atropelou 2 homens que estavam tentando assaltar o marido dela. Esse caso foi no litoral de São Paulo. E esse não foi o primeiro caso, né, em que um motorista atropela suspeitos de assaltos. E aí a gente observa, olha só, algumas imagens vão rodando enquanto a gente vai falando sobre esse assunto, porque com essa atitude surgiu a discussão sobre quando esses casos se encaixam como legítima defesa e quando podem ser enquadrados como crimes, tá? E aí é claro que para explicar melhor, nós vamos conversar com o advogado criminalista Luiz Antônio Calhau. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, doutor? Eu falei seu sobrenome corretamente? Falou. Calhau. Calhau, isso. Luiz Antônio Calhau. Isso, justamente. Seja muito bem-vindo ao Boletim Metrópole, segunda edição. Obrigado. Viu? Bom, vamos lá então. Para começar, eu já gostaria de perguntar para o senhor sobre esse caso que aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, né? Essa mulher estava tentando defender o marido de um assalto. O que ela deveria fazer? A gente viu, né? Até comentei que ela acabou atropelando os 2 suspeitos ali que estavam, né, tentando assaltar o marido dela, mas o que ela deveria fazer nesse caso? Entra como legítima defesa? O que a gente entende de uma situação como essa? Bem, o artigo 25 do Código de Processo Penal estabelece claramente os requisitos da legítima defesa, né? Estabelece que tem que ser, primeiramente, uma agressão injusta, ou seja, a pessoa, a vítima daquela agressão não pode ter dado causa a essa agressão. Tem que ser uma agressão atual ou iminente. Essa agressão tem que estar acontecendo naquele momento da reação ou prestes a acontecer. A pessoa, o agente da legítima defesa, tem que usar dos meios necessários para combater aquela violência. Que nesse caso específico do vídeo, o meio necessário que aquela motorista tinha era o carro que ela estava dirigindo. O meio necessário é aquele objeto, aquele bem que está ao alcance das suas mãos na hora da violência, né? E a ação do agente tem que ser proporcional à agressão sofrida, né? Ou seja, a reação da legítima defesa, ela não pode ser desproporcional, ela não pode ser muito superior àquela reação, porque esses são os limites da legítima defesa e são os pontos que, se ultrapassados, deixam de ser legítima defesa e passam a configurar um crime. No caso, por exemplo, dessa pessoa, dessa mulher, se ela tivesse atropelado aqueles assaltantes, depois dado ré, atropelado novamente, essa ação dela já ultrapassaria muito o bom senso, ultrapassaria a proporcionalidade necessária para cessar aquela agressão. A legítima defesa, ela é usada somente para cessar a agressão ou afastar o agressor. Se passar disso, se ela for desproporcional, já começa a se tornar um crime. Entendi, doutor. Então, nesse caso dessa mulher lá em Santos, o atropelamento configura legítima defesa? Sim, de acordo com o que mostra no vídeo, configura legítima defesa porque era o único meio que ela tinha para agir naquele momento. Ela estava dentro do carro, os assaltantes estavam na frente dela, a única coisa que ela podia fazer naquele momento era atropelá-los. Agora, se ela foi, o vídeo não mostra, né? Não sei se ela foi, se ela voltou, se ela fez mais de uma vez, desceu do carro e continuou esse tipo de agressão contra os assaltantes, aí essa legítima defesa fica desconfigurada e passa a se tornar um crime. Sim. No caso, doutor, os 2 suspeitos ali que foram atropelados, né, pela mulher, eles não morreram, eles tiveram ali alguns ferimentos, depois passaram pelo atendimento médico, né? Se essa história, essa situação tivesse desfecho aí envolvendo morte, já muda um pouco também? Não necessariamente, porque não existe uma regra clara para análise da legítima defesa. Ela tem que ser estudada caso a caso, levando em consideração o agressor, quem é a vítima que está sofrendo aquela agressão, o tempo de reação que a vítima teve para poder fazer alguma coisa, a hora do dia que aconteceu, se foi de madrugada, de dia, e isso tudo tem que ser analisado. Então, naquele caso, era a única opção que ela tinha para poder agir de forma efetiva para defender a vida do marido dela e o bem do marido dela. Ela fez aquilo e cessou por aquilo, mesmo se tivesse causado morte, não configuraria crime e ainda seria legítima defesa. Doutor, eu sei que o senhor já comentou sobre isso, mas gostaria que o senhor explicasse de uma forma bem simples para quem está acompanhando o Boletim Metrópolis o que é a legítima defesa. Nesse caso que nós falamos agora desse atropelamento,
a esposa atropelou os suspeitos que estavam tentando assaltar o marido dela. Então a gente envolve ali uma segunda, né? Uma segunda pessoa nesse caso. Então eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal o que de fato é a legítima defesa, e ela também pode ser usada tanto para se proteger como para proteger o próximo. Sim, com certeza. A legítima defesa nada mais é do que o fato de quando o agente sofre algum tipo de violência injusta e atual ou iminente, prestes a acontecer, e ele tem a permissão legal, estabelecida pelo Código Penal, de agir para se defender de forma a repelir aquela agressão ou para fazer cessar aquela agressão. Ele pode se defender sozinho. É a permissão legal que o Código Penal estabelece para que o cidadão pratique atos previstos como crime sem responder por aquele crime. Perfeito. Agora, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, né, enquanto o senhor explicava, num caso como esse, em que a gente tem aí, né, tinha câmera de monitoramento mostrando como de fato aconteceu, mas vamos colocar não numa situação assim de uma tentativa de assalto, mas como uma agressão. Como que vocês acabam realmente apurando, investigando, né? Como a polícia faz esse serviço de apurar os fatos para saber se foi legítima defesa, se não foi, em caso não de uma situação de tentativa de assalto, mas de uma agressão, por exemplo. Uma agressão também, qualquer tipo de violência, seja ela física, patrimonial, ela pode ser cessada, interrompida através da legítima defesa, né? Tanto pessoal quanto de outra pessoa. Você pode defender outra pessoa também. Agora, isso é analisado de acordo com as testemunhas que viram os fatos acontecerem, alguma câmera de segurança que vai mostrar como tudo aconteceu, onde o judiciário vai poder analisar efetivamente todas aquelas peculiaridades de cada caso. Quem era a vítima, o que o agressor fez contra aquela vítima, qual foi a reação daquela vítima, se a reação foi proporcional ou não à agressão do ofensor. Esses são os pontos que o judiciário analisa para configurar ou não a legítima defesa. Lembrando, né, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá pra gente, né? Não dá para generalizar, porque são muitos fatores que influenciam na decisão da vítima de como agir naquele momento, né? Às vezes a vítima tem poucos segundos para reagir. Ela está com uma arma perto, ela atira e pode ser que seja configurada legítima defesa, sim, se era o único meio que ela tinha para repelir aquele agressor. Se a vítima for uma mulher, por exemplo, o agressor um homem, violento, conhecido na região. Todo caso tem que ser analisado particularmente. Perfeito. Conversamos então com o Antônio Calhau, advogado criminalista. Agradeço muito. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço.